A luz dos holofotes incidia sobre o palco do programa Domingão Brasileiro, um dos mais tradicionais da televisão nacional. Era um domingo de julho, época de festas juninas já no fim, mas o calor típico da temporada ainda pairava sobre os estúdios da TV no Rio de Janeiro. Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja, aguardava nos bastidores, folheando distraidamente o roteiro que a produção havia lhe entregado. Vestia uma camisa azul marinho, calça jeans e botas, seu visual característico que agradava aos fãs há mais de 3 décadas. 5 minutos, Leonardo, avisou Paula, assistente de produção que trabalhava no programa há 15 anos e conhecia bem o temperamento de cada artista. Leonardo assentiu com um sorriso. Apesar dos anos de carreira, ainda sentia aquela mistura de ansiedade e empolgação antes de cada apresentação. No camarim ao lado, Ivete Sangalo ajustava o vestido colorido enquanto conversava animadamente com sua equipe. A baiana, conhecida por sua energia contagiante e carisma, era presença garantida nos grandes programas de auditório. Naquela tarde, tanto ela quanto Leonardo participariam de um quadro especial sobre lendas da música brasileira, uma homenagem aos artistas que marcaram gerações. Ivete, você e Leonardo terão um momento para comentar sobre a trajetória um do outro. Lembra que falamos sobre isso no ensaio? Comentou Marcelo, o diretor do programa, enquanto verificava o cronograma. Claro, Marcelinho, vai ser lindo, viu? Adoro o Léo, aquele homem é pura simpatia, respondeu Ivete com seu sotaque inconfundível, ajeitando os cabelos volumosos. O que ninguém sabia é que, nos bastidores da indústria musical, circulavam rumores sobre uma possível desavença entre os dois artistas. Comentava-se sobre um projeto beneficente para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, onde Leonardo teria supostamente usado seu nome para atrair atenção, algo que incomodou Ivete, conhecida por seu trabalho social discreto e efetivo. Quando as câmeras começaram a rodar, o apresentador Rodrigo Mendes, substituto do lendário Fausto Silva, entrou no palco com seu carisma habitual. Boa tarde, Brasil! Hoje temos dois gigantes da nossa música. De um lado, o rei do sertanejo, Leonardo. Do outro, a rainha do axé, Ivete Sangalo. A plateia vibrou enquanto os dois entravam, acenando para o público. O formato do programa previa uma conversa descontraída sobre carreira, seguida por apresentações musicais. Tudo parecia seguir normalmente até que, durante um bloco de perguntas da plateia, uma jovem de aproximadamente 25 anos, vestindo uma camiseta com a estampa Ajude o Sul, levantou-se. Minha pergunta é para o Leonardo. O senhor participou da campanha beneficente para as vítimas do Rio Grande do Sul, mas alguns artistas comentaram que houve oportunismo de certos famosos nessa tragédia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Um silêncio desconfortável pairou no estúdio. Rodrigo Mendes tentou contornar a situação. Bom, essa é uma pergunta um pouco polêmica. Leonardo ajeitou-se na cadeira, visivelmente incomodado. Olha, eu sempre fiz questão de ajudar quando posso. Venho de origem humilde, sei o que é passar necessidade. Se tem uma coisa que me entristece, é ver o sofrimento dos outros e não fazer nada. Foi nesse momento que Ivete, normalmente controlada diante das câmeras, interrompeu com um tom mais sério do que o habitual. Acho importante falar sobre isso. Existem formas e formas de ajudar. Tem gente que ajuda de verdade e tem gente que usa a desgraça alheia para aparecer, para limpar imagem. É triste ver isso acontecendo, ainda mais em uma tragédia tão grande. A plateia ficou tensa. Embora Ivete não tivesse mencionado o nome de Leonardo diretamente, o contexto deixava clara a indireta. As câmeras captaram a expressão surpresa do sertanejo, que respirou fundo antes de responder. Ivete, se você está se referindo a mim, acho que precisamos conversar melhor sobre isso. Você sabe que eu nunca precisei usar tragédia para limpar imagem. Minha vida é um livro aberto. Não estou me referindo a ninguém especificamente, apenas fazendo uma observação geral, respondeu Ivete.
mas seu tom de voz denunciava o contrário. Leonardo, conhecido por seu temperamento tranquilo, surpreendeu a todos quando disse: "Sabes, Ivete, eu poderia citar o nome de Toninho Gerais aqui, mas prefiro não entrar em certos assuntos." O rosto de Ivete empalideceu visivelmente. Toninho Gerais era o compositor que havia processado Ivete anos atrás, alegando plágio da música Mila, um dos maiores sucessos da cantora. O caso havia sido resolvido na justiça, mas era um assunto que a artista evitava comentar publicamente. "Vamos para o intervalo comercial e já voltamos com mais Domingão Brasileiro", anunciou rapidamente Rodrigo Mendes, enquanto a produção entrava em estado de alerta nos bastidores. Durante o intervalo, os corredores dos estúdios fervilhavam. Rodrigo Silva, empresário de Leonardo há mais de 20 anos, correu para o lado do artista. "O que foi isso, Léo? A gente tinha combinado evitar polêmicas." "Eu sei, Rodrigo, mas não dava para ficar calado. Ela praticamente me acusou na frente do Brasil inteiro", respondeu Leonardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. No outro extremo do estúdio, Beth Lopes, assessora de Ivete, tentava acalmá-la. Respira. Isso vai viralizar, mas a gente contorna. Não responde mais nada sobre isso, por favor." Carlos Donato, diretor-geral do programa, reuniu-se rapidamente com os produtores. "Isso não estava no roteiro. Como deixaram essa pergunta passar? Vamos ter que editar isso para a reprise." Quando as câmeras voltaram, o clima era visivelmente tenso. Rodrigo Mendes, experiente em contornar situações difíceis, redirecionou o programa para apresentações musicais, evitando que os dois artistas interagissem diretamente. Leonardo subiu ao palco e, contrariando as expectativas, não escolheu um de seus sucessos animados. Em vez disso, cantou: "Estas são as canções que meu pai me ensinou, uma canção sobre humildade e valores familiares." Sua voz, marcada pelos anos, carregava uma emoção palpável que não passou despercebida pelos presentes. Após a apresentação, nos bastidores, Leonardo encontrou Antônio Carlos, um senhor de 78 anos, que havia sido seu primeiro empresário no início da carreira, ainda na época da dupla com o irmão Leandro. "Meu filho, que história foi essa? Conheço você desde menino, nunca foi de arrumar confusão", comentou o senhor com o sotaque característico do interior de Goiás. Leonardo suspirou profundamente. "Tonho, tem hora que a gente cansa de ser mal interpretado. Fiz aquela campanha com o coração aberto, doei dinheiro, roupas, mobilizei meus contatos. Aí vem alguém e insinua que foi por interesse." Do outro lado do estúdio, Ivete se preparava para sua apresentação. Maquiadores retocavam sua maquiagem, tentando disfarçar os sinais de estresse. Rafael, seu músico e amigo de longa data, aproximou-se discretamente. "Ive, respira. Lembra daquela vez em Salvador, quando o gerador pifou no meio do show? A gente superou aquilo. Vai superar isso também." Ivete forçou um sorriso. "Eu sei, Rafa, mas ele não tinha o direito de trazer aquele assunto à tona. Foi golpe baixo." Quando Ivete subiu ao palco, o público aplaudiu entusiasticamente, mas os mais atentos perceberam que faltava a energia habitual da cantora. Mesmo assim, ela deu o seu melhor na apresentação de Tempo de Alegria, encerrando o programa. Enquanto os créditos rolavam, a equipe de produção já enfrentava o tsunami nas redes sociais. O momento da discussão havia sido captado por dezenas de pessoas na plateia, que compartilharam o vídeo antes mesmo do programa terminar. As hashtags Time Ivete e #Team Leonardo já dominavam os trending topics. Em seu camarim, Leonardo recebeu uma ligação de seu filho, Zé Felipe. "Pai, tá tudo bem? Tá rolando um auê nas redes." "Tá sim, filho. Amanhã a gente conversa melhor. Dá um beijo na Virgínia e nas meninas por mim." Ao desligar o telefone, Leonardo observou o reflexo no espelho. Aos 61 anos, carregava no rosto as marcas de uma vida intensa, de altos e baixos, de perdas profundas
e conquistas significativas. Aquela pequena discussão televisiva era apenas mais um capítulo em uma longa história. O que ele não imaginava era que aquele momento aparentemente isolado desencadearia uma série de eventos que o fariam revisitar seu passado de forma inesperada nos próximos dias. A manhã seguinte, ao confronto televisivo, trouxe o esperado alvoroço midiático. Leonardo acordou cedo em sua fazenda em Goiânia, um refúgio de 24 hectares, onde criava gado e cultivava algumas plantações, mantendo viva sua conexão com as origens rurais. A propriedade, batizada carinhosamente de Talismã, em homenagem a um de seus maiores sucessos, era seu porto seguro. Enquanto tomava o café da manhã na varanda ampla que dava vista para os pastos verdejantes, Deia Lopes, sua assessora de imprensa há mais de uma década, já o aguardava com uma expressão preocupada e o celular em mãos. "Bom dia, Léo. Dormiu bem?" perguntou ela, tentando suavizar o tom antes de entrar no assunto principal. Leonardo sorriu, servindo-se de uma xícara de café forte, preparado à moda do interior. Como uma pedra, Deia, você me conhece, depois que a cabeça toca o travesseiro, é só no outro dia. Bom, então se prepare. O assunto de ontem está em todos os portais. Deia mostrou a tela do celular, onde manchetes sensacionalistas destacavam o confronto. Climão! Ivete e Leonardo trocam farpas em programa ao vivo. Leonardo desenterrou o caso Toninho Gerais e deixou Ivete sem palavras. O cantor balançou a cabeça, contrariado. "É por isso que eu prefiro ficar aqui na roça. Lá fora é só barulho." Deia deslizou o dedo pela tela, mostrando outros desdobramentos. Tem jornalista querendo seu posicionamento oficial, fãs defendendo você nas redes, outros atacando. A assessoria da Ivete soltou uma nota dizendo que ela não se referia especificamente a você na fala sobre oportunismo. "E o que eles esperavam? Que ela admitisse?" comentou Leonardo, enquanto observava ao longe um de seus funcionários conduzindo o gado para outro pasto. A situação trouxe à tona memórias de outra controvérsia, quase 20 anos antes. Leonardo lembrou-se de quando foi criticado por algumas declarações políticas que dividiram seus fãs. Na época, recuou, preferindo manter sua música separada de posicionamentos controversos. Mas agora, aos 61 anos, sentia menos necessidade de agradar a todos. "O que você quer fazer, Léo? Podemos soltar uma nota também, esclarecer sua participação na campanha do Rio Grande do Sul, mostrar os números das doações", sugeriu Deia. Leonardo refletiu por alguns instantes, observando duas araras que sobrevoavam a propriedade. "Não quero alimentar isso, Deia. Quem me conhece sabe do meu caráter, mas também não vou me desculpar por algo que não fiz." Naquele momento, seu celular tocou. Era Paulinho, seu amigo de longa data e parceiro de composições, que também trabalhava na organização de um festival beneficente que aconteceria em Porto Alegre no mês seguinte, com renda revertida para as vítimas das enchentes. "Fala, Paulinho", atendeu Leonardo. "E aí, Léo? Vi o que aconteceu ontem. Olha, estou te ligando porque a Ivete estava confirmada para o festival, mas a assessoria dela acabou de cancelar a participação, alegando conflitos de agenda", explicou Paulinho, com evidente preocupação na voz. Leonardo fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquele desdobramento. O festival seria uma oportunidade para arrecadar fundos significativos para a reconstrução de escolas na região afetada. "Isso complica as coisas, Paulinho. Ela tem uma base de fãs enorme e ajudar muito na visibilidade do evento." "Pois é. Estamos tentando contato com outros artistas para substituí-la, mas em cima da hora fica difícil encontrar alguém do mesmo calibre", lamentou Paulinho. Após desligar, Leonardo permaneceu em silêncio por alguns minutos, contemplando a situação. Deia o observava, respeitando aquele momento de reflexão que conhecia bem. "Deia, me faz um favor. Liga para o Zezé. Vê se ele pode entrar no festival",
pediu finalmente. Zezé de Camargo, seu amigo e parceiro de longa data no cenário sertanejo, era conhecido por sua disposição em participar de causas beneficentes. A amizade entre os dois remontava aos tempos em que ambos lutavam por espaço no cenário musical, ainda nos anos 80. Enquanto Deia fazia a ligação, Leonardo caminhou pelo terreno de sua fazenda, cumprimentando os funcionários que encontrava pelo caminho. Chegou até o pequeno memorial que havia construído para seu irmão Leandro, falecido em 1998. Um gazebo simples com fotos e alguns objetos pessoais que mantinha como forma de manter viva a memória do parceiro musical e irmão. "O que você faria nessa situação, meu irmão?", murmurou, observando uma foto onde ambos sorriam, jovens e cheios de sonhos, com seus característicos bigodes e chapéus de cowboy. O telefone de Leonardo tocou novamente. Era Raquel Matos, produtora do Domingão Brasileiro. "Oi, Raquel, tudo bem?", atendeu, já imaginando o motivo da ligação. "Leonardo, desculpe incomodar. Estou ligando porque o Rodrigo Mendes gostaria de propor algo. Ele sugeriu que tanto você quanto a Ivete voltem ao programa no próximo domingo para esclarecer a situação. Seria uma oportunidade de reconciliação pública. O que acha?". Leonardo hesitou. Parte dele queria simplesmente virar a página e deixar aquele episódio para trás. Outra parte reconhecia a importância de não deixar mal-entendidos perdurarem, especialmente quando envolviam causas beneficentes. "Vou pensar, Raquel. Me dá até amanhã para responder. Pode ser?". Ao desligar, encontrou Deia caminhando em sua direção. "Falei com o empresário do Zezé. Ele vai verificar a agenda e retorna ainda hoje". "Quem estava te ligando agora?". Leonardo explicou sobre o convite para retornar ao programa. Deia ponderou as implicações. "Seria uma chance de esclarecer tudo, Léo. Mas só se a Ivete também topar. Claro. Vamos ver. Agora preciso de um tempo para pensar. Vou cavalgar um pouco". Leonardo selou pessoalmente seu cavalo preferido, um quarto de milha chamado Brigadeiro, presente que havia dado a si mesmo após uma turnê bem-sucedida 5 anos antes. Cavalgar sempre lhe trazia clareza mental. Enquanto percorria os limites de sua propriedade, lembrou-se de sua infância simples em Goiás, dos tempos em que trabalhava na roça com o pai e os irmãos, muito antes da fama. Recordou as dificuldades financeiras, as noites em que dormiu com fome, e como essas experiências moldaram sua visão sobre ajudar o próximo. A alguns quilômetros dali, em um modesto sítio nas proximidades, vivia Dona Sebastiana, uma senhora de 83 anos que havia sido empregada na casa dos pais de Leonardo quando ele ainda era criança. Ao passar perto da propriedade dela, o cantor decidiu fazer uma visita improvisada, algo que fazia ocasionalmente. "Léo, que surpresa boa!", exclamou a senhora, ao vê-lo desmontar do cavalo. Apesar da idade avançada, Dona Sebastiana mantinha a lucidez e a energia que sempre a caracterizaram. "Passando para ver como a senhora está, Dona Sebastiana", respondeu ele, aceitando o abraço caloroso. "Entre, vou fazer um café fresquinho. Vi você ontem na televisão, viu? Aquela cantora baiana não devia ter falado daquele jeito com você". Leonardo sorriu, entrando na casa simples, mas impecavelmente limpa. As paredes exibiam, orgulhosamente, fotos dele e de Leandro, recortes de jornais emoldurados, e até um disco de ouro que ele havia presenteado a ela anos atrás. "A senhora não perde um programa, né?", brincou, sentando-se à mesa da cozinha enquanto a idosa preparava o café. "Claro que não. Me diz uma coisa, meu filho. Aquela história do plágio que você mencionou é verdade? Nunca tinha ouvido falar". Leonardo suspirou. "É uma história complicada, Dona Sebastiana. O compositor processou ela há uns anos, alegando que uma música famosa dela tinha trechos idênticos a uma composição dele. Foi resolvido na justiça, mas acho que ela não gosta que toquem no assunto". A senhora assentiu, servindo o café em canecas simples de cerâmica. "Entendo, mas sabe o que seu pai sempre dizia, né? Quem não deve, não teme.
Aquela frase, repetida tantas vezes por seu pai durante sua criação, ecoou na mente de Leonardo. Emiliano, seu pai, havia sido um homem simples, mas de princípios sólidos, que criou os filhos com disciplina e valores fortes, apesar das dificuldades financeiras. Após uma hora de conversa reconfortante com Dona Sebastiana, Leonardo retornou à fazenda. Ao chegar, encontrou seu filho mais velho, Pedro Leonardo, que havia vindo visitá-lo após ver as notícias. "Pai, tudo bem? Vim ver como você estava depois daquela confusão", disse Pedro, abraçando o pai. "Tudo tranquilo, filho? Você sabe que eu não ligo muito para essas coisas." Os dois caminharam juntos até a casa principal. Pedro, que havia seguido os passos do pai na música antes de sofrer um grave acidente de carro em 2012, que mudou o rumo de sua carreira, entendia bem as pressões da vida pública. "O pessoal lá em casa está preocupado." A Maria Alice até perguntou por que a moça de cabelo grande estava brigando com o vovô na TV, comentou Pedro, referindo-se à sua filha de 7 anos. Leonardo riu, imaginando a cena. "O que você respondeu?" "Que às vezes os adultos têm desentendimentos, mas que isso não significa que sejam inimigos." Leonardo assentiu, pensativo. "Sábias palavras, filho. Talvez seja isso mesmo que eu precise lembrar." Enquanto conversavam na varanda, Deia apareceu novamente. Desta vez, com notícias. "Léo, o Zezé confirmou participação no festival. E tem mais. O João, aquele menino de 12 anos que você conheceu no hospital em Porto Alegre durante sua visita, ligou para a produção do programa pedindo para participar se você aceitar o convite de voltar." João era um garoto que Leonardo havia conhecido durante sua visita às áreas afetadas pelas enchentes. O menino havia perdido a casa e estava temporariamente morando em um abrigo com a mãe, uma professora viúva. Na ocasião, Leonardo ficou tocado pela determinação do garoto, que mesmo tendo perdido quase tudo, preocupava-se com os colegas de escola. O João? Mas como ele soube do convite? A produtora me disse que ele assistiu ao programa e ligou para o número que aparece nos créditos. Insistiu tanto que acabaram passando a ligação para ela. Disse que quer contar como foi sua visita lá, como você ajudou a comunidade dele. Aquela informação tocou Leonardo profundamente. Lembrou-se do olhar do menino, da resiliência que demonstrava, apesar da tenra idade, e de como havia prometido a si mesmo fazer mais por aquela comunidade. "Liga para a Raquel. Diz que eu aceito voltar ao programa." Decidiu finalmente. Pedro olhou para o pai, surpreso com a decisão repentina. "Tem certeza, pai? Você sempre evitou esse tipo de exposição." "Tenho. Não é por mim. É pelo João. Pelas pessoas que precisam que esse festival seja um sucesso. Se eu e a Ivete temos alguma desavença, isso não pode afetar quem realmente importa nessa história." Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte goiano, Leonardo contemplava as consequências de sua decisão. Não sabia se Ivete aceitaria o convite, nem como seria esse reencontro caso ela aceitasse. Mas algo dentro dele dizia que aquele confronto inesperado poderia, de alguma forma, transformar-se em algo positivo. Naquela noite, ao deitar-se, Leonardo fez algo que não fazia há muito tempo. Pegou um caderno e começou a escrever versos para uma nova canção. As palavras fluíam naturalmente, falando sobre orgulho, perdão e a importância de reconhecer erros. Talvez, pensou ele, a música pudesse expressar o que as palavras ditas em um programa de TV não conseguiriam. O que ele não sabia era que, a quilômetros dali, em Salvador, Ivete Sangalo também refletia sobre o ocorrido, em uma jornada paralela de questionamentos e decisões que acabaria cruzando novamente com a sua de maneiras surpreendentes. O sol nascente de Salvador iluminava o apartamento de Ivete Sangalo na Barra, com vista privilegiada para o farol da Barra e o mar azul turquesa que tanto inspirava suas canções. A cantora, normalmente enérgica e disposta logo nas primeiras horas da manhã, encontrava-se inquieta após uma noite de sono agitado.
Os acontecimentos do Domingão Brasileiro ainda reverberavam em sua mente. Daniel Cadi, seu marido, nutricionista reconhecido nacionalmente, serviu uma xícara de chá de camomila e sentou-se ao lado dela na varanda. Você passou a noite toda se revirando na cama. Quer conversar sobre isso? Perguntou ele, com a serenidade que complementava o temperamento mais explosivo da esposa. Ivete suspirou, observando uma embarcação que cruzava o horizonte. Acho que fui injusta, Dan. Falei sem pensar. Daniel tomou um gole de seu próprio chá antes de responder. Você se deixou levar pelo momento. Acontece com todo mundo. Não comigo, não em rede nacional, rebateu ela, passando a mão pelos cabelos ainda desarrumados. Construí minha carreira sendo positiva, unindo pessoas. E agora estou no meio de uma polêmica desnecessária. O telefone de Ivete tocou. Era Beth Lopes, sua assessora, que ligava com atualizações sobre a repercussão do caso. Bom dia, Ive. Estou enviando para você algumas matérias sobre ontem. A nota que soltamos amenizou um pouco, mas as redes sociais ainda estão fervendo. E tem mais. A produção do Domingão entrou em contato. Eles estão convidando você e o Leonardo para voltarem no próximo domingo, para uma reconciliação. Ivete franziu o senho. Reconciliação? Isso parece mais uma estratégia para aumentar a audiência. Bom, é uma oportunidade de esclarecer as coisas. Disseram que Leonardo já aceitou, informou Beth. A notícia pegou Ivete de surpresa. Ela não esperava que o sertanejo topasse voltar ao programa após o confronto. Ele aceitou? Tem certeza? Questionou, levantando-se e caminhando até a borda da varanda, onde a brisa marinha tocava seu rosto. Confirmadíssimo. Segundo a produtora, ele disse que quer esclarecer a situação. E parece que um garoto de Porto Alegre, que conheceu o Leonardo durante as ações no Rio Grande do Sul, também vai participar. Aquela informação provocou uma sensação incômoda em Ivete. Ela havia cancelado sua participação no festival beneficente após o desentendimento, uma decisão tomada no calor do momento que agora começava a questionar. Beth, me faz um favor. Descobre mais sobre esse menino, sobre o que o Leonardo fez lá no Sul. Após desligar, Ivete voltou-se para o marido, que a observava com atenção. O que você acha que eu devo fazer, Dan? Acho que você já sabe a resposta, Ive. Só está buscando confirmação. Ivete sorriu levemente. Daniel tinha essa capacidade de enxergar através de suas hesitações. Antes que pudesse responder, ouviu vozes alegres vindas do interior do apartamento. Eram seus filhos, Marcelo, Helena e Marina, acordando para mais um dia. Mamãe, bom dia! Exclamou Marina, a caçula de 5 anos, correndo para abraçar a mãe. Marcelo, o mais velho com 14 anos, e Helena de 10 seguiam logo atrás. Ver os filhos trouxe a Ivete uma perspectiva diferente. Como mãe, sempre ensinou às crianças a importância de reconhecer erros e pedir desculpas quando necessário. Seria hipócrita de sua parte agir diferente. Beth, liga para a produção do Domingão. Diz que eu vou, decidiu finalmente, enquanto abraçava os 3 filhos. As horas seguintes foram dedicadas à rotina familiar. Café da manhã, tarefas escolares dos filhos, reunião com sua equipe de produção musical para discutir o próximo álbum. Mas a mente de Ivete continuava parcialmente ocupada com a situação. No início da tarde, Beth retornou com as informações solicitadas sobre a atuação de Leonardo no Rio Grande do Sul. Ive, consegui alguns detalhes. O Leonardo não só doou dinheiro para a reconstrução de uma escola em Porto Alegre, como visitou pessoalmente os abrigos, sem alarde da mídia. Esse menino, João, é filho de uma professora que perdeu tudo na enchente. Aparentemente, Leonardo prometeu ajudar a reconstruir a biblioteca da escola, onde a mãe dele leciona. A informação caiu como um peso na consciência de Ivete. Seu julgamento havia sido precipitado, baseado em rumores e não em fatos concretos. E tem mais, continuou Beth.
Lembra do Toninho Gerais, que o Leonardo mencionou? Ele deu uma entrevista hoje cedo para um portal, dizendo que não quer ser envolvido nessa polêmica, que o caso já foi resolvido há anos e que admira tanto você quanto o Leonardo. Ivete sentou-se, sentindo o impacto daquelas revelações. O caso com Toninho Gerais havia sido um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Embora a justiça tivesse dado um desfecho legal, o episódio deixara marcas emocionais que ela preferia não revisitar. Beth, acho que preciso falar com o Leonardo antes do programa. Consegue o contato dele para mim? A decisão de ligar pessoalmente para Leonardo não foi fácil. Ivete sempre teve dificuldade em admitir erros publicamente, não por soberba, mas por ter construído uma imagem de força e segurança que, às vezes, tornava vulnerabilidades difíceis de expor. Enquanto aguardava que Beth conseguisse o contato, Ivete decidiu visitar o Instituto Ivete Sangalo, organização sem fins lucrativos que havia fundado em 2017 para desenvolver projetos sociais em Salvador. O local, situado em um casarão restaurado no Pelourinho, era um de seus maiores orgulhos. Ao chegar lá, foi recebida por Luciana Vieira, coordenadora de projetos e amiga de longa data. Ive, que surpresa! Não esperava te ver hoje, comentou Luciana, conduzindo-a pelo corredor decorado com fotos de crianças atendidas pelos projetos. Precisava respirar outros ares, Lu, ver coisas que realmente importam, respondeu Ivete, cumprimentando os funcionários que encontrava pelo caminho. O Instituto atendia mais de 200 crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo atividades culturais, reforço escolar e apoio psicológico. Enquanto caminhava pelas salas de aula improvisadas, observando os pequenos concentrados em suas atividades de música e arte, Ivete sentiu uma clareza que não experimentava desde o incidente televisivo. Lu, estamos com algum projeto para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul? Perguntou, enquanto observava uma menina de aproximadamente 7 anos pintando um quadro colorido. Estamos arrecadando material escolar e livros para enviar para escolas afetadas. Por quê? Quero intensificar isso. Podemos organizar um evento aqui, transmitir online, chamar outros artistas. Luciana sorriu, percebendo a determinação no olhar da amiga. Isso tem algo a ver com o que aconteceu no programa de domingo? Ivete assentiu. Talvez eu tenha julgado precipitadamente. E agora preciso corrigir isso. Ao retornar para casa, encontrou Beth aguardando com o número de telefone de Leonardo. Com o coração acelerado, Ivete discou, incerta sobre como seria recebida pelo sertanejo. Após 3 toques, a voz grave e característica atendeu. Alô? Leonardo? É a Ivete. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Ivete, que surpresa! Pois é. Olha, eu estou ligando porque... Bem, porque acho que te devo desculpas, disse ela, direto ao ponto, como era seu jeito. Fui injusta com você no programa. Falei sem conhecer os fatos, me baseei em rumores. Leonardo suspirou do outro lado. Ivete, eu também peço desculpas. Não devia ter mencionado o caso do Toninho. Foi golpe baixo da minha parte. Não, você tinha razão de se defender. Eu que comecei aquilo tudo. A conversa fluiu de maneira surpreendentemente natural depois disso. Ambos, veteranos da indústria musical brasileira, compartilhavam experiências similares, apesar de pertencerem a gêneros musicais distintos. Falaram sobre a pressão da fama, sobre como cada palavra dita em público ganhava proporções imensuráveis, sobre a responsabilidade que sentiam perante seus fãs. Então, soube que você aceitou voltar ao Domingão no domingo, comentou Ivete. Aceitei. E você? Também. Acho que devemos isso ao público e a nós mesmos. Concordo. E tem o João, aquele menino que conheci em Porto Alegre. Ele vai estar lá também. Ivete hesitou por um momento antes de fazer a próxima pergunta. Leonardo, me conta sobre esse menino, sobre o que você fez lá no Sul. Quero ouvir de você, não de terceiros. Durante os próximos 20 minutos,
Leonardo relatou sua experiência nas áreas afetadas pelas enchentes. Contou sobre famílias que haviam perdido tudo, sobre a escola que ajudava a reconstruir, sobre a determinação dos gaúchos em meio à tragédia. Falou especialmente sobre João, o garoto de 12 anos que, mesmo tendo perdido sua casa, preocupava-se com os livros da biblioteca escolar que haviam sido destruídos. Sabe, Ivete, quando vi aquele menino preocupado com os livros dos colegas, me lembrei da minha própria infância. A gente era muito pobre, mas meu pai sempre dizia que a educação era o único bem que ninguém podia tirar da gente. Aquela história tocou Ivete profundamente. Ela mesma, vinda de uma família humilde de Juazeiro, Bahia, conhecia o valor da educação e das oportunidades. Leonardo, eu quero ajudar também. Cancelei minha participação no Festival Beneficente depois do que aconteceu, mas quero voltar atrás. E mais, estou organizando um evento aqui no meu instituto em Salvador para arrecadar material escolar e livros. Você gostaria de participar? Poderíamos fazer algo juntos. A proposta pegou Leonardo de surpresa. Sério? Claro, seria uma honra. Ao desligar o telefone, Ivete sentia um misto de alívio e entusiasmo. O que começara como uma tentativa de reparação transformava-se em uma oportunidade de colaboração genuína. Então, perguntou Daniel, que observava a esposa com curiosidade. Acho que acabei de convidar Leonardo para fazer um show beneficente comigo em Salvador, respondeu ela, com um sorriso incrédulo. E isso é bom ou ruim? Honestamente, acho que é exatamente o que precisava acontecer. Os dias que antecederam o Domingão foram de intensa preparação. Ivete reuniu-se com sua equipe para planejar o evento beneficente em Salvador, entrou em contato com editoras para doações de livros e ensaiou uma performance especial para o programa. Leonardo, por sua vez, continuava na fazenda em Goiânia, finalizando a composição que havia iniciado após o confronto. A música, intitulada Pontes sobre Águas, falava sobre superar diferenças e unir forças pelo bem comum, uma metáfora que servia tanto para a reconciliação com Ivete quanto para a situação do Rio Grande do Sul. No sábado à noite, véspera do programa, ambos chegaram ao Rio de Janeiro. Hospedados no mesmo hotel, por coincidência ou planejamento da produção, encontraram-se no restaurante durante o jantar. Olha só quem está aqui, comentou Leonardo, aproximando-se da mesa onde Ivete jantava com Beth. Leonardo, que bom te ver, respondeu ela, levantando-se para cumprimentá-lo com um abraço genuíno. Senta com a gente. O que era para ser um rápido cumprimento transformou-se em uma longa conversa. Falaram sobre música, família, projetos futuros. Em determinado momento, Leonardo mencionou a nova composição. Estou trabalhando em uma música nova. Na verdade, comecei a escrever depois daquele domingo. Sério? Sobre o que é? Perguntou Ivete, genuinamente interessada. Sobre construir pontes em vez de muros. Sobre como às vezes os desentendimentos podem levar a algo positivo, se a gente souber transformá-los. Adoraria ouvir. Bom, ainda não está pronta, mas quem sabe amanhã no programa, se o diretor aprovar, claro. Ao se despedirem, horas depois, havia entre eles uma cumplicidade inesperada. Como se o universo, em sua infinita sabedoria, tivesse orquestrado aquele desentendimento público para criar algo maior e mais significativo. Na manhã de domingo, os corredores dos estúdios do Domingão Brasileiro fervilhavam de expectativa. A produção havia mantido em segredo os detalhes da participação de Ivete e Leonardo, alimentando a curiosidade do público e da mídia. Nos bastidores, João, o menino de Porto Alegre, aguardava nervosamente ao lado da mãe, professora Teresa. Era a primeira vez que visitava o Rio de Janeiro, a primeira vez que entraria em um estúdio de televisão. Mãe, e se eu esquecer o que tenho que falar? Perguntou ansioso, ajeitando a camisa nova que havia ganhado para a ocasião. Você só precisa falar a verdade, filho. Contar o que vivemos, como o Leonardo nos ajudou.
respondeu Teresa, emocionada com a oportunidade que se apresentava. Em camarins separados, Ivete e Leonardo se preparavam para o programa. A cantora optou por um vestido em tons de azul, uma homenagem sutil às águas que tanto haviam afetado o Rio Grande do Sul. Leonardo, fiel ao seu estilo, vestia jeans, bota e uma camisa social, mas carregava consigo o violão, sinal de que planejava apresentar algo especial. Minutos antes de o programa começar, Rodrigo Mendes, o apresentador, reuniu os convidados em uma sala privativa. Quero agradecer a vocês por aceitarem este convite. Sei que situações como a do domingo passado são delicadas, mas acredito que o que faremos hoje pode transformar algo negativo em algo extremamente positivo, disse ele. Leonardo sorriu, olhando para Ivete. Acho que já começamos essa transformação antes mesmo do programa ir ao ar. Com certeza, concordou ela, retribuindo o sorriso. Às vezes, é preciso um pouco de chuva para que as flores cresçam mais fortes. Quando as câmeras começaram a rodar, o clima no estúdio era completamente diferente do domingo anterior. Rodrigo Mendes iniciou o programa destacando a importância da empatia e do diálogo, antes de anunciar os convidados especiais. Ivete e Leonardo entraram juntos no palco, de mãos dadas, para a surpresa do público que esperava tensão entre eles. A plateia aplaudiu entusiasticamente, percebendo que algo havia mudado. Bem, acho que todos estão curiosos sobre o que aconteceu depois do nosso último encontro aqui, começou Rodrigo. Quem gostaria de começar? Ivete tomou a iniciativa. Eu começo. Primeiro, quero pedir desculpas publicamente ao Leonardo. Fiz acusações indiretas baseadas em informações incompletas, e isso não foi justo. E eu peço desculpas por ter trazido à tona um assunto delicado para a Ivete, respondeu Leonardo. Mas sabe, Rodrigo, às vezes os desentendimentos nos levam a lugares que não esperávamos. Foi quando João e sua mãe foram convidados a entrar no palco. O menino, visivelmente nervoso, mas determinado, abraçou Leonardo como se encontrasse um velho amigo. João vai contar um pouco sobre como conheceu o Leonardo durante as enchentes em Porto Alegre, explicou Rodrigo. Com a eloquência surpreendente de seus 12 anos, João relatou como sua escola havia sido destruída pelas águas, como os livros da biblioteca, seu lugar favorito, haviam sido perdidos, e como Leonardo apareceu um dia no abrigo onde estavam temporariamente alojados. Ele não veio só com câmeras ou para tirar fotos. Ele conversou com a gente, quis saber do que a gente precisava de verdade, contou o menino. Quando falei dos livros, ele prometeu ajudar a reconstruir a biblioteca e já começou a cumprir essa promessa. Teresa, emocionada, complementou o relato do filho. Leonardo não apenas doou recursos, mas mobilizou outras pessoas. Graças a ele, já conseguimos iniciar a reconstrução da biblioteca, com livros novos chegando toda semana. Foi então que Ivete surpreendeu a todos. E é por isso que estou aqui hoje, para anunciar que também quero fazer parte desse projeto. Meu instituto em Salvador está organizando uma campanha de arrecadação de livros e material escolar para escolas afetadas pelas enchentes. E mais, Leonardo e eu faremos um show beneficente juntos, em Salvador, com toda a renda revertida para a reconstrução de escolas no Rio Grande do Sul. A plateia aplaudiu entusiasticamente, enquanto Leonardo sorria, visivelmente emocionado com o anúncio. Na verdade, continuou ele, compus uma música inspirada por tudo isso. Se o Rodrigo permitir, gostaria de cantá-la pela primeira vez aqui hoje. Com a aprovação entusiasmada do apresentador, Leonardo pegou o violão e posicionou-se no centro do palco. Os primeiros acordes de Ponte sobre Águas preencheram o estúdio, enquanto ele cantava sobre reconciliação, empatia e a força que nasce das adversidades. Para a surpresa de todos, incluindo o próprio Leonardo, Ivete aproximou-se e começou a acompanhá-lo no refrão, improvisando uma harmonia que se encaixava perfeitamente com a melodia.
A química musical entre os dois, representantes de gêneros tão distintos, era palpável. Ao final da apresentação, aplausos estrondosos tomaram conta do estúdio. João, com lágrimas nos olhos, abraçou os dois artistas simultaneamente. Um gesto simples que simbolizava a ponte que havia sido construída a partir de um confronto inesperado. Acho que acabamos de testemunhar algo muito especial, comentou Rodrigo, também emocionado. Como uma fagulha que poderia ter causado um incêndio, acabou acendendo uma luz de esperança. Nos bastidores, após o programa, Leonardo e Ivete conversavam animadamente sobre os detalhes do show beneficente que fariam juntos. O que começara como um mal-entendido transformara-se em uma parceria promissora. Sabe, Ivete, meu pai costumava dizer que não existem coincidências, apenas encontros que estavam destinados a acontecer, comentou Leonardo. Ah, seu pai era um homem sábio, respondeu ela. Acho que precisávamos desse confronto para descobrir que, no fundo, temos muito mais em comum do que imaginávamos. O que nenhum dos dois poderia prever naquele momento era o impacto que aquela reconciliação pública teria não apenas em suas carreiras, mas na vida de inúmeras pessoas afetadas pelas enchentes. Um impacto que se desdobraria nos meses seguintes de maneiras surpreendentes e transformadoras. 3 meses se passaram desde o emblemático episódio do Domingão Brasileiro. O show beneficente, idealizado por Ivete e Leonardo, não apenas aconteceu como superou todas as expectativas. Realizado na concha acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, o evento reuniu mais de 30.000 pessoas e foi transmitido ao vivo por uma emissora nacional, alcançando milhões de telespectadores. A imagem dos dois artistas, representantes de gêneros musicais tão distintos, cantando juntos a música Ponte sobre Águas, tornou-se símbolo de união e solidariedade. A canção, lançada oficialmente uma semana após o show, rapidamente alcançou o topo das plataformas digitais, com parte dos lucros também destinada às ações de reconstrução no Sul. Numa ensolarada manhã de outubro, Leonardo desembarcava novamente em Porto Alegre, desta vez não para avaliar danos, mas para celebrar conquistas. O destino, a Escola Municipal Professora Marília Pinto, onde João estudava e sua mãe, Teresa, lecionava. A instituição, que havia sido severamente danificada pelas enchentes, exibia agora uma fachada completamente renovada. No portão de entrada, uma faixa colorida anunciava: inauguração da Biblioteca Leonardo em Ivete, um mundo de histórias. Professores, alunos e membros da comunidade aguardavam ansiosos a chegada dos dois artistas que haviam transformado uma polêmica televisiva em um movimento de solidariedade. Leonardo, vestindo calça jeans e uma camisa social azul, foi o primeiro a chegar. Foi recebido com aplausos calorosos e abraços emocionados, especialmente de João, que correu em sua direção assim que o avistou. Leonardo, você veio mesmo, exclamou o garoto, agora com 13 anos recém-completados. Claro que vim. Promessa é dívida, respondeu o cantor, abraçando o menino que, sem saber, havia sido peça fundamental naquela história. Teresa, mãe de João e diretora interina da escola desde que a antiga gestora se aposentara, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente por tudo que você e a Ivete fizeram por nós. Não precisa agradecer. Ver essa escola de pé novamente, ver o sorriso do João e dos outros alunos, isso já é recompensa mais que suficiente, respondeu Leonardo, visivelmente emocionado. A pequena multidão que se aglomerava no pátio da escola voltou-se para a entrada quando um novo veículo estacionou. Era Ivete Sangalo, radiante em um vestido colorido que refletia sua personalidade vibrante. Ao seu lado, carregando várias caixas, vinham Daniel, seu marido, e Marcelo, seu filho mais velho. Desculpem o atraso. O trânsito de Salvador parece ter vindo conosco, brincou ela, abraçando Leonardo como se fossem amigos de longa data. De fato, nos últimos meses,
A relação entre os dois artistas havia evoluído para uma amizade genuína, construída sobre o alicerce do respeito mútuo e de valores compartilhados. A cerimônia de inauguração da biblioteca foi simples, mas carregada de significado. A sala, completamente reformada e equipada com estantes novas, computadores e um sistema de climatização, abrigava agora mais de 5.000 títulos, resultado da campanha de arrecadação, iniciada pelos dois artistas e abraçada por editoras, livrarias e cidadãos comuns de todo o país. Este espaço representa muito mais que livros em prateleiras, discursou Teresa para os presentes. Representa a força da solidariedade, a prova de que mesmo das situações mais adversas podem nascer coisas maravilhosas. Quando as águas invadiram nossa escola, levando consigo anos de trabalho e memórias, jamais imaginei que estaríamos aqui hoje, inaugurando uma biblioteca ainda melhor que a anterior. João, superando a timidez característica de sua idade, pediu para falar. Com a voz embargada pela emoção, dirigiu-se diretamente a Leonardo e Ivete. Quando eu era pequeno, meu pai, antes de falecer, sempre me dizia que os livros eram portas para mundos onde tudo era possível. Quando perdi meus livros na enchente, senti como se essas portas tivessem sido trancadas para sempre. Vocês não apenas reabriram essas portas, mas construíram um castelo inteiro onde antes havia apenas uma cabana. Não havia olhos secos no pátio da escola após o discurso do garoto. Leonardo, particularmente tocado pela menção ao pai de João, lembrou-se de sua própria perda, seu irmão Leandro, parceiro de palco e de vida, cuja ausência ainda se fazia sentir mesmo após tantos anos. Após o corte simbólico da fita, os convidados puderam explorar o novo espaço. Entre as estantes cuidadosamente organizadas, uma em especial chamava a atenção: a estante dos sonhos, onde cada livro trazia na contracapa um sonho escrito por um aluno da escola. Sonhos que haviam sobrevivido à enchente e agora ganhavam novo significado. Enquanto percorria os corredores da biblioteca, observando a alegria nos rostos das crianças que já folheavam os livros recém-chegados, Leonardo foi abordado por seu Jerônimo, um senhor de 76 anos, zelador da escola há mais de 3 décadas. Seu Leonardo, posso ter uma palavrinha? Claro, seu Jerônimo. Tudo bem? O idoso, com mãos calejadas pelo trabalho árduo, estendeu um envelope amarelado. Encontrei isso quando estávamos limpando os escombros após a enchente. É uma foto antiga. Acho que o senhor vai gostar de ver. Intrigado, Leonardo abriu o envelope. Dentro, uma fotografia em preto e branco, parcialmente danificada pela água, mostrava 2 jovens rapazes com violões em mãos, sorrisos largos nos rostos ainda imberbes. No canto inferior, uma data, 17/08/1987. Meu Deus! Somos eu e o Leandro, exclamou Leonardo, reconhecendo imediatamente o registro de uma das primeiras apresentações da dupla, muito antes da fama nacional. Mas como isso veio parar aqui? Seu Jerônimo sorriu, revelando a ausência de alguns dentes. A professora Teresa sempre foi fã de vocês. Ela tinha essa foto guardada na gaveta da sala dos professores. Quando vi, pensei que o senhor gostaria de ter. Leonardo segurou a fotografia com cuidado, como quem segura um tesouro frágil. Aquela imagem, resgatada das águas assim como a própria escola, parecia um sinal de que o irmão, de alguma forma, aprovava o caminho que ele havia escolhido. Obrigado, seu Jerônimo. Isso significa muito para mim. Do outro lado da biblioteca, Ivete conversava animadamente com um grupo de adolescentes que sonhavam em seguir carreira musical. Ao ver Leonardo observando a fotografia com expressão nostálgica, aproximou-se. "O que você tem aí?" perguntou curiosa. Leonardo mostrou a imagem, explicando sua origem. Ivete observou com atenção, sorrindo ao ver os 2 jovens músicos em início de carreira, sem imaginar o impacto que teriam na música brasileira. "Sabe o que isso me lembra?" comentou ela.
que tudo na vida tem um propósito. Essa foto sobreviveu à enchente por alguma razão, assim como nosso desentendimento acabou gerando tudo isso. É verdade. Às vezes precisamos ser levados pela correnteza para encontrar um porto mais seguro, filosofou Leonardo. A visita à escola estendeu-se por mais algumas horas. Leonardo e Ivete participaram de uma roda de conversa com os alunos, cantaram algumas músicas, acompanhados apenas por um violão, e plantaram 2 árvores no pátio, um ipê amarelo e um pau-brasil, simbolizando o renascimento e a resistência. Antes de partirem, foram surpreendidos por uma apresentação especial. O coral da escola, formado por crianças entre 8 e 14 anos, havia preparado uma versão de Pontes sobre Águas, adaptada com arranjos vocais simples, mas emocionantes. E se as águas levaram sonhos, também trouxeram esperança. Nas pontes que construímos juntos, o futuro já balança. Cantavam as crianças, sob a regência da professora de música, enquanto Leonardo e Ivete observavam, lado a lado, com sorrisos emocionados. Sabe, Leonardo, nunca imaginei que aquele momento constrangedor no Domingão nos traria até aqui, comentou Ivete em voz baixa. Eu também não. Mas acho que essa é a beleza da vida. Nunca sabemos como as coisas vão se desenrolar. Ao final do dia, enquanto se despediam dos alunos e professores, foram abordados por um repórter de um jornal local que cobria o evento. Leonardo e Ivete, vocês transformaram um desentendimento público em um dos maiores movimentos de solidariedade dos últimos anos. O que vocês diriam para as pessoas que ainda estão presas em conflitos aparentemente sem solução? Leonardo olhou para Ivete como se pedisse permissão para responder primeiro. Ela assentiu com um sorriso. Diria que todo rio, por mais turbulento que seja, eventualmente encontra o mar, respondeu o sertanejo. Os desentendimentos são como corredeiras. Assustam, machucam, mas não duram para sempre. O importante é não se afogar no orgulho e saber estender a mão quando necessário. E eu complementaria, acrescentou Ivete, dizendo que muitas vezes nossos maiores conflitos nascem de mal-entendidos, de julgamentos precipitados. Se eu não tivesse dado o primeiro passo, ligando para o Leonardo depois daquele programa, talvez estivéssemos até hoje alimentando uma rixa desnecessária e todo esse bem não teria acontecido. A resposta dos 2 artistas repercutiu amplamente nos dias seguintes, estampando manchetes e inspirando reflexões sobre perdão e reconciliação. Uma semana após a inauguração da biblioteca, Leonardo estava de volta à sua fazenda em Goiânia. Sentado na varanda, observava o pôr do sol tingir o céu de laranja e vermelho, enquanto aguardava uma ligação importante. Ao seu lado, a foto recuperada da enchente, agora emoldurada, ocupava um lugar de destaque na mesa. O telefone tocou precisamente às 18h, como combinado. Era Rodrigo Mendes, apresentador do Domingão Brasileiro. Leonardo, tudo bem? Estou com a Ivete na outra linha, como combinamos. Tudo ótimo, Rodrigo. Oi, Ivete. Oi, Léo. Desculpa o atraso. Estava terminando um ensaio, respondeu a cantora. Bom, chamei vocês porque a direção da emissora adorou a repercussão de toda essa história e quer propor algo, começou Rodrigo. Estamos desenvolvendo um quadro novo para o programa, chamado Pontes, inspirado no que aconteceu com vocês. A ideia é promover reconciliações entre pessoas comuns que estão enfrentando conflitos aparentemente sem solução. Leonardo e Ivete ouviram atentamente enquanto Rodrigo detalhava o projeto. O quadro utilizaria a música composta por Leonardo como tema, e os 2 artistas seriam convidados recorrentes, compartilhando sua experiência e ajudando a mediar os encontros. Vocês topariam participar disso? Perguntou finalmente o apresentador. Ivete foi a primeira a responder. Rodrigo, sabe o que mais me emocionou na visita à escola? Ver como algo que começou tão negativo se transformou em algo tão positivo. Se pudermos ajudar outras pessoas a fazer essa mesma travessia,
Conte comigo. Também estou dentro, concordou Leonardo. Como diz a música, é melhor construir pontes do que muros. Após desligarem, Leonardo permaneceu na varanda, contemplando as estrelas que começavam a pontilhar o céu noturno. Pegou o violão que descansava encostado na parede e dedilhou suavemente os acordes de Pontes sobre Águas. A melodia, nascida de um momento de turbulência, agora simbolizava um novo capítulo em sua vida. Em Salvador, Ivete concluía o ensaio para sua próxima turnê. O repertório, tradicionalmente focado no axé e na música pop, agora incluía uma versão especial de Pontes sobre Águas, com arranjos que incorporavam elementos da música baiana sem perder a essência sertaneja original. Ficou lindo, pessoal, elogiou ela aos músicos após finalizarem o ensaio. Acho que o Leonardo vai se surpreender quando ouvir. De volta à escola em Porto Alegre, João encerrava seu dia de aula na nova biblioteca. Antes de sair, parou diante de um mural recém-instalado na entrada do espaço. Nele, uma frase em destaque, extraída da música de Leonardo e Ivete: "Das águas que tudo levaram, renascem histórias de esperança. O que parecia fim era apenas o começo de uma nova dança." Ao lado da frase, uma fotografia emoldurada mostrava os dois artistas, braços dados, sorrisos sinceros, durante a inauguração da biblioteca. Para João e para centenas de outras crianças afetadas pelas enchentes, aquela imagem representava muito mais que uma simples reconciliação entre celebridades. Simbolizava a prova viva de que, mesmo das águas mais turbulentas, podem florescer as mais belas histórias de recomeço. E foi assim que uma acusação feita ao vivo, seguida pela menção de um nome que deixou alguém sem palavras, acabou transformando-se em uma corrente de solidariedade que ultrapassou fronteiras musicais, geográficas e pessoais, provando que, às vezes, os desentendimentos são apenas o primeiro capítulo de histórias muito maiores que estão por vir.